Hoje vamos rezar a oração do Padre Pio. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó glorioso São Pio, a quem o Senhor, por um prodígio de graça, o dignou a tornar-se, desde o berço até a morte, uma viva imagem sua. Vós que o consagrastes todo o vosso coração e todo o vosso ser, e que desejastes fazer com que ele, mediante seu divino auxílio, obras cada vez maiores, dignai-vos, ó grande Padre Santo, lá dos céus, onde estais, de lançar sobre nós vossas bênçãos. Por aquele divino amor, pedieis a Deus morrer pelo seu amor, como ele morreu pelo nosso amor, e pelo qual lhe imprimistes suas 5 chagas, lembrai-vos de nós. Suplico-vos com todo o meu coração que alcançai por vossa intercessão a graça tão importante de viver e morrer santamente. Suplico-vos também que alcance a graça. Neste momento você faz o seu pedido. E, se o que eu peço não é para a glória de Deus e maior bem da minha alma, conforta-me com sua força, que assim seja. No final da oração, vamos rezar 3 Glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, tudo bem? Hoje vou contar a história do Padre Pio. Pio nasceu em 25 de maio de 1887 em Pietrelcina, na Itália. Era filho de Grácio Forgione e de Maria Josefa de Núncio. No dia seguinte do seu nascimento, ele foi batizado com o nome de Francisco Forgione, que mais tarde seria de fato um grande seguidor de São Francisco de Assis. Recebeu o sacramento do crisma e a primeira comunhão aos 12 anos de idade. Desde cedo manifestou interesse pelas coisas de Deus, falava sempre em seu anjo da guarda e estava sempre presente nas missas e orações na igreja. Já aos 16 anos, no dia 26 de janeiro de 1903, entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Morcone, vestindo o hábito franciscano no dia 22 do mesmo mês, passando a se chamar Frei Pio. Terminando o ano de noviciado, fez a profissão dos votos simples e no dia 27 de janeiro de 1907, a dos votos solenes. Depois da ordenação sacerdotal, recebida no dia 10 de agosto de 1910, em Benevento. Ficou com sua família até 1916, por motivos de saúde. Porque quando ele, jovem, estava no mosteiro, ele ficou enfermo, ele adquiriu uma pneumonia e teve uma febre muito alta, chegou até os 45 graus. O médico disse que nunca tinha visto uma febre tão alta.
O médico então aconselhou que Pio fosse enviado para sua casa. Mas o Pio, mesmo em delírio da febre, falava que não queria ir embora, que ele queria ser um sacerdote. Então ele retornou à casa do pai e, ao chegar lá, ele encontrou sua mãe. Depois de alguns dias, Padre Pio se encontrava em um campo próximo da sua casa e acabou encontrando com 3 conhecidos dele. Eles cumprimentaram ele, falaram: "Oi, tudo bem? Como você está? Precisamos da sua ajuda, Pio. Precisamos que você dê bênção à nossa plantação, porque está cheio de praga." Pio disse que não fazia milagres, mas o homem, quando fez aquele pedido para ele, falou: "Eu tenho fé e tenho certeza que tudo dará certo." Então, o Pio foi rezando e defumando aquele local onde era a plantação na qual os agricultores precisavam da sua ajuda. Foi rezando: "Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós." Dali, ele pediu e todos estavam rezando alto. As árvores já se podia ver os insetos caindo mortos. E naquele dia, toda a praga daquela plantação simplesmente desapareceu. Graças à fé dos agricultores e à bênção do Padre Pio, deu muito certo. Pio sempre meditava, conversava com Deus e perguntava que tipo de sacerdote ele seria. Dizia que não estava preparado para o que Deus desejava. Então, naquele instante, Pio sentiu uma dor terrível em suas mãos, na palma de cada mão, como se fosse a dor das chagas de Jesus Cristo. Ele não entendia por que estava acontecendo tudo aquilo. Chorou, implorou por Nossa Senhora e Jesus Cristo para que aquela dor passasse. Então ele voltou para dentro. O padre mais velho aconselhou que rezasse. Então, rezando, foi desaparecendo a dor e com um tempo sumiu. Já à noite, em seu quarto, Pio acabava de fazer a oração quando escutou uma voz: "Francisco, Francisco." O fogo da lareira ficou mais alto. Então escutou de novo: "Francisco, você agradaria mais Jesus se desistisse de ser padre. O tempo é precioso, não desperdice." Então algo apareceu no canto do quarto do Padre Pio. Parecia até um homem vestido de padre. Então o Pio pegou a Bíblia para se defender. Pio pediu que aquilo fosse embora. Disse: "O tempo é precioso, não desperdice." Querendo ser padre, daí o amassou e a sua vida seria um inferno. Então fez Pio sentir uma dor insuportável, até desmaiou. Já no começo do outro dia à tarde, Padre Pio recebeu uma visita do Frei e seu amigo. Esse seu amigo vinha falando sobre 2 notícias, uma boa e outra ruim. Pio pediu que falasse da boa primeiro. "Você conseguiu a permissão, agora pode confessar." Pio disse: "Obrigado, Agostinho." E a má notícia que ele tinha é que ele tinha que partir para o mosteiro, porque tiveram uma reunião na qual pressionaram o padre Benedito e que ele obedecesse, voltasse imediatamente, senão seria demitido da ordem. Pio disse: "Então não posso ir agora. As tentações são grandes, Agostinho. É todo um pecado." Então Agostinho falou: "Nunca mais eu venho aqui para te visitar. Eu gosto de você, mas não posso me prejudicar por você." Então
O Padre Pio falou a Santo Agostinho: quando o Padre Benedito ele se zanga, e ele vai se zangar, então entregue ele essa carta, mas antes faça um favor, que você leia. Então, assim que Agostinho chegou no mosteiro, o padre ficou muito nervoso e falou: depois de tudo que eu fiz por ele, que eu ajudei, não, ele retornará logo, imediatamente. Senão, ele será expulso da ordem. Então Agostinho falou: mas por que você é tão duro com ele? Às vezes, o Pio tem um motivo para não ter retornado agora. Então, Agostinho entregou ao padre a carta que Pio o enviou e falou que lá estava o motivo. Falou ao padre que os motivos que ele tinha alguns problemas com as pessoas, lá ele teria a resposta. O padre perguntou: mas como ele sabe desse assunto? Agostinho falou que ele sabia. Não sei como, mas ele sabe. Ao ler a carta, o padre ficou impressionado. Ao terminar a carta, falou para Agostinho escrever uma carta. Naquele dia, envio a Padre Pio. Escreva, diga que eu autorizo ele ficar na casa dele. Naquele tempo também, Padre Pio foi chamado pelo exército do país dele para que ele se convocasse. Ao chegar lá, ele foi dispensado, porque os médicos, assim que analisaram ele, viu que ele estava muito doente dos pulmões e fraco, então não começaria a mandar aquele homem para a guerra. Então ele foi dispensado pelo exército. Assim que Padre Pio chegou em casa, encontrou Agostinho, que ali já se encontrava. Então Agostinho falou: Pio, vamos logo, precisamos voltar imediatamente. Pio falou: mas eu acabei de chegar, nem me despedi da minha família, dos meus entes queridos. Ele falou assim: não vai dar tempo, não temos tempo, temos que voltar agora, imediatamente. Então eles subiram numa carroça e foram embora. E falou sério com ele: se a gente não estiver naquele trem, você vai estar fora da ordem. Então ele foi. À noite no convento, se ouvia Pio gritar: vai embora, me deixe, vai embora. Todos correram para ver o que estava acontecendo com o Pio. Agostinho bateu em sua porta e perguntou: Pio, Pio, o que está acontecendo? Pio, mas ele não abriu a porta. No outro dia, Padre Pio amanheceu com muita tosse, passando mal. Agostinho perguntava para ele: Pio, como você está se sentindo? E ele falava: eu estou me sentindo assim, acabado. Agostinho perguntou: e à noite, o que aconteceu? O que ele queria? Ele viu uma mulher morrendo. Então, ele me dizia: salve-a e me mostre o que você pode me fazer. Então Pio falou que só sabia que o nome daquela pessoa era Rafaela. E Agostinho falou que a conhecia. Então Padre Pio pediu que a levasse, que ele precisava ver aquela enferma. Então eles chegaram na casa daquela senhora e ela estava deitada em sua cama, muito enferma. Ela reconheceu, chamou de Padre Pio. Ela disse que sonhou à noite que Padre Pio estava no quarto dela, que ela tinha visto ele à noite. Ela falou que via ele rezando por ela, rezando. Ela falou que se sentia salva. O padre falou: vamos rezar para você ser salva. E ela falou que não queria ser salva, que ela queria ficar com as pessoas que ela conhecia, com os familiares que ela amava. Padre Pio falou: não, você tem que se salvar por todos os seus entes queridos. Ela pediu ao Padre Pio que abençoasse ela antes da morte. Então Padre Pio se ajoelhou na cama dessa senhora e a rezou e pediu a Deus que ele escutasse e que deixasse ela viver. Mas Agostinho falou: deixe ela descansar, Pio. Pio, inconformado, pedia a Deus: Senhor, salve ela, assim como o Senhor salvou Lázaro. Mas Agostinho falou: não, por que você está fazendo isso? Deixe-a. Essa é a humildade da vida. É por isso que ela tem que passar, que todos nós vamos passar. Mas o Padre Pio não aceitava no coração dele aquela situação.
Santo Agostinho então disse a ele: de hoje em diante, esse será o seu campo de batalha, aonde você atuará. Naquela noite, Pio estava ajoelhado em sua cama, rezando ao Senhor, quando uma sombra negra apareceu em seu quarto e ele falava: viu, viu, viu? Você sempre dá razão a quem diz que venceu a morte. Era de novo o demônio atentando o Padre Pio. De todas as noites ele atentava o Padre Pio de um jeito para que ele abandonasse a fé, abandonasse a religião. E ele falou para Pio: você não consegue, porque eu sou o verdadeiro dono da morte. Pio pedia: suma daqui, desapareça, vá embora. Então aquela alma negra falou para ele: você tentou me desafiar, mas não conseguiu. Então chamou Pio de fracassado para querer diminuir a fé dele, diminuir o poder que Deus tinha concebido a ele. E falou que ele e Agostinho eram dois fracassados. E ele fala: eu tinha te avisado, eu falei para você não ser padre, eu falei que você ia ser um fracassado. Então o Padre Pio falou: vai embora, suma daqui. E ele começou a atacar o Padre Pio de tudo que era jeito. O Padre Pio pegou um crucifixo para tentar se defender, mas ele o machucava de qualquer jeito, porque ele queria que ele abandonasse a fé, abandonasse aquele local, que ele deixasse de ser padre. E cada ataque que o Padre Pio foi tendo à noite, via-se claramente que no outro dia ele tossia muito. Os pulmões dele ficavam cheios e ele sentia dores, tossia. Parecia como se ele tivesse assim com uma tuberculose. Era terrível. Até que um dia um frei falou para ele: eu acho que existe um convento que será bom para o senhor. Um pequeno convento na colina, que não era tão longe dali onde que o Pio estava. Se Agostinho estiver de acordo, eu o levarei lá. Lá o ar é mais puro e deve ser melhor para o senhor que ainda está tão adoentado. Lá se chama São Giovanni Rotondo. Pio e esse outro padre caminharam por volta de uns 3 dias até chegar nesse convento. Assim que Pio olhou aquele local, ele disse: nunca mais irei embora daqui. Lá ocorreu o momento mais alto da sua atividade apostólica. Era aquele em que celebrava a Santa Missa. Os fiéis que dela participavam sentiam a espiritualidade. Padre Pio dedicou-se ao ministério da confissão para aliviar o sofrimento das pessoas de sua paróquia. Existem alguns milagres em que o Padre Pio atuou em sua vida que são conhecidos. Existe um menino em que a sua mãe largou ele num altar. Essa criança estava muito enferma. O Padre Pio era criança, mas quando ele viu aquela mulher falar aquelas palavras que ia deixar o filho dela ali e que o santo é que o curasse, Padre Pio olhou para Jesus Cristo, rezou com seu coraçãozinho e a luz divina entrou por uma janela e ao tocar aquela criança, aquele menino tornou-se são. Esse foi o primeiro milagre em que o Padre Pio atuou. Existe também o milagre da menina cega de nascença, sem as pupilas, abençoada pelo Padre Pio, voltou a enxergar e continuou sem pupilas. Em 18 de junho de 1947, deu-se a cura extraordinária a Gema de Ribeira, na Sicília. Nasceu sem as pupilas. Os médicos declararam que o caso não poderia ser feito nada, porque não tinha como fazer cirurgia. Era absolutamente cega. Seus olhos não tinham pupilas. A íris é o disco colorido do olho, com um orifício no centro, chamado de pupila. Sua função é controlar a quantidade de luz que entra no olho do ambiente,
com muita luz faz fechar a pupila. Já no ambiente mais escuro, ela dilata. Exercer essa função idêntica ao diafragma de uma máquina fotográfica. Seus pais já não tinham esperança, porque os médicos afirmavam que não tinham o que fazer no caso da menina. Mas sua avó tinha muita fé, rezou para Deus. A menina já tinha uns 7 anos, então sua avó decidiu levar até o Padre Pio. Junto com muita fé, fizeram uma longa viagem até San Giovanni. Logo que entraram na igreja do convento, onde o Padre Pio distribuía comunhão, então todos escutaram Gema, anda cá, vó e neta, abriram caminho entre a multidão e se ajoelharam-se junto ao altar. O padre sorriu para a menina e disse que poderia fazer ali sua primeira comunhão. Ouviu a sua confissão, pôs-lhe a mão sobre os olhos e em seguida ministrou-lhe a comunhão. A avó lhe perguntou mais tarde se naquele momento tinha pedido qualquer graça para que a pequena disse que não. Depois entrou novamente o padre e ao abençoá-la disse que Nossa Senhora te abençoe, Gema, e procura ser sempre uma criança boa. Neste momento, a criança deu um grito. Ela estava enxergando. Este milagre aconteceu à igreja e todos puderam ver aquele milagre acontecendo. A cura foi completa, definitiva. Os olhos da criança continuavam sem pupilas. Depois do milagre, a autêntica comprovação à ciência. 4 meses depois, Gema foi examinada por um oftalmologista de renome, que declarou, convicto após examinar a criança, que não podia ver. Então, Paul Vera jamais descreveu um relato médico contra todas as leis físicas e biológicas, que a menina não tinha pupila, mas ela enxergava de novo. Esse hoje é o único caso que existiu de uma menina que não tinha pupila, mas com um milagre ela conseguiu enxergar. Ela ingressou na Associação das Filhas da Divina Providência, congregação de leigos fundada por Dom Labellarde, a conselho do Padre Pio. Em 1995, ainda lecionava em Messina, na Sicília. O Padre Pio tem milhares e milhares de milagres por todo o mundo. Existem muitas pessoas que é devoto dele. E ele era um padre com muita fé. E isso ele fazia questão de mostrar para as pessoas. Mesmo na sua velhice, o Padre Pio ele era muito questionado pela igreja, porque as pessoas queriam saber as chagas que ele carregava em sua mão, que eram feridas como as chagas de Cristo. Ele foi questionado muitas e muitas vezes e já foi falado: nossa, mas você quer ser santo? Você é santo? E simplesmente, quando o padre era questionado sobre esse assunto, ele dizia: eu não tenho poder, eu só sou apenas um espectador dos milagres de Deus. E essa é a história do Padre Pio. Espero que todos tenham gostado. Curiosidades na vida do Padre Pio. O Padre Pio decidiu ser sacerdote ao ver um frei pedindo esmolas. Quando era muito pequeno, conheceu um monge capuchinho do convento, Frei Camilo, que passou por sua casa pedindo esmola, e desde então manifestou-se o desejo de ser um sacerdote. Aos 16 anos, decidiu tornar-se frade, sendo aceito como noviço. O Padre Pio, ele apresentou os estigmas. Durante a vida, sofreu
5 estigmas em todo o corpo, o que corresponde às 5 feridas que Jesus Cristo sofreu na cruz. Apesar de sangrar por meio século, nunca apresentou anemia com a doença que ele tinha nos pulmões. Então, infelizmente, sua morte ocorreu no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos, em São Giovanni Rotondo. A veneração é pela Igreja Católica. Ele foi beatificado no dia 2 de maio de 1999, na Praça de São Pedro, pelo Papa João Paulo II. Foi canonizado no dia 16 de junho de 2002, também na Praça São Pedro, pelo Papa João Paulo II. Sua festa litúrgica sempre é comemorada no dia 23 de setembro. Lembrando que o corpo do Padre Pio, depois de ser retirado do seu túmulo, foi constatado que ele estava intacto e hoje se encontra nessa cúpula de vidro, onde milhares de pessoas fazem visita ao seu corpo. Espero que todos tenham gostado da história do Padre Pio. Canal Cheiro de Rosas, Oração. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para termos momentos de oração. E muito obrigada.